Oi, gente, tudo bem? Regina, Valéria, Hector, vocês que estão nos assistindo. A gente vai gravar agora a nossa 21ª mesa redonda e o tema hoje é mitos, psicologia sistêmica e psicologia individual. É um assunto super interessante que se relaciona diretamente com as famílias empresárias, a gente vai ver isso. A mitologia, ela é um sistema de crenças e de histórias compostas aí por uma série de narrativas que a gente chama de mito. Os mitos, eles podem nos ensinar muito sobre o comportamento humano, sobre os nossos medos, condutas, reações, as nossas idiosincrasias, enfim. Os mitos gregos, que são muito conhecidos, até hoje são referências para entender conceitos, ideias, filosofias e métodos de psicologia. Eles são um caminho de conhecimento do mundo e do ser humano nas suas questões mais fundamentais, como, por exemplo, o sentido da existência, o sentido da vida. Os mitos, eles permeiam o nosso inconsciente, o inconsciente das famílias, e podem influenciar de forma significativa os nossos comportamentos e decisões. São aí significados simbólicos que muitas vezes estão ocultos por décadas, até por gerações, sendo transmitidos intergeracionalmente. E hoje a gente vai falar de alguns deles, como, por exemplo, Ícaro, Hidra, Minerva, o bode expiatório, Salomão, enfim. E para falar sobre isso, a gente tem esses 3 convidados especialistas, que são o Hector Rafael Lizondo, que é formado em engenharia eletromecânica, em psicologia. Ele é fundador e consultor do Instituto Lizondo e especialista em empresas familiares. A Regina Giacomelli Politi, que é psicoterapeuta relacional sistêmica da família, do casal e da empresa familiar. Ela tem diversas especializações, é sócia também fundadora do GIME Network, que é uma plataforma de inclusão e educação financeira para mulheres, e é colunista da revista Pais e Filhos. E a Valéria Elizondo, que é psicóloga formada pela PUC, tem um MBA em administração de empresas pela GV, pela ESAD Business School. A Valéria participa do programa Leading the Family Business na IMD Lausanne, e ela tem experiências de Group Relations Conference Tavistock. Os 3 são membros do GEF e coautores de vários dos nossos livros. Eu vou começar, então, pedindo para o Hector. Hector, podemos aí usar a sua tela. Explica para a gente, fala aí sobre esses mitos que são tão importantes nas famílias empresárias. Acho que você vai começar falando de 2 deles. Deixa eu autorizar aqui. Pronto. Bom, você já liberou a Eu liberei. Então, boa tarde para todos. Muito obrigado por estar nos ouvindo e muito obrigado a você, Roberta, por nos convidar para poder comentar um pouco esse tema tão fascinante. Não é? Dizem que o mito é o sonho dos povos. Não é? Tem algo a ver com uma construção que é coletiva e que influencia muito a história da humanidade e influencia em grandes proporções para poder tomar decisões importantes dos povos. En realidad hay inúmeros mitos. Ovidio escribió un libro muy interesante que se llama Metamorfosis. Los mitos que vamos a hablar hoy son extraídos de algunos de Ovidio, mas ele tem muitísimos mitos. Como você já adiantou, os mitos são narrativas. Narrativas que estruturan a mente das pessoas e dos povos. No son mentiras, no necesariamente. Pueden ser cosas até que no ocurrieron, mas que funcionan como si hubiesen ocurrido y direccionan comportamiento, creencias y até a creación artística. Sabemos que los mitos fueron los geradores de extraordinarias obras de arte, tanto da pintura, da escultura, da música. Entonces, eles son grandes propulsores da criatividade e do empreendimento humano. A gente seleccionou uns poucos para poder falar hoje e tratar de encontrarmos alguns mitos que nos permitieron, digamos, alguns mitos que nos permitieron asociar com a questão familiar. ¿No?
Então, nós vamos mostrar agora, compartilhando a tela, algumas dessas nossas abordagens de hoje. O primeiro mito que nós queríamos apresentar nesse nosso trabalho e que tem a ver com uma relação familiar é o que Valéria vai explicar, que é o mito de Pigmalión e Galatea. Esse é um mito realmente muito interessante no contexto das famílias empresárias. Pigmalión era um escultor, né, que não encontrava nenhuma mulher digna de seu amor, né? Vamos colocar assim, nenhuma mulher era interessante ou era suficientemente boa para ele. E até que ele decide, então, fazer uma escultura que é a Galateia. Em determinado momento, ele fala, nossa, seria tão bom se essa escultura que eu fiz tivesse vida, porque essa, sim, é uma mulher que faz jus à minha pessoa. E a deusa atende o seu pedido e, tempos depois, a Galateia, essa escultura, ganha vida e passa, então, a ter movimentos, ele encontra ela na casa. Então, o que esse mito, metaforicamente, nos transmite? Né? Que só pode ser digno de receber o amor de alguém, né? Aquele que é feito sob medida e talhado e esculpido a partir do seu molde. Quer dizer, o espaço para a alteridade fica absolutamente comprometido, porque o outro não é um outro. O outro é a escultura que eu desenhei e a única que pode merecer o meu amor e que pode, né, portanto, receber uma experiência de validação minha. Então, isso é muito comum nas famílias empresárias, né? Em que o filho ou a filha só vai ser amado na medida em que ele corresponder a esse molde e a essa forma pré-concebida que eu julgo importante que seja assim. Né? Então... Desculpa. Pode comentar. Não, você falando isso, eu penso também não só em ser amado, como também ser o sucessor, né? O meu sucessor, ele tem que ser feito, não vou nem dizer a minha imagem e semelhança, mas da forma como eu imagino que ele tem que ser, né? Você ainda quer complementar, Valéria? Ou a gente passa para a Regina? Não, eu acho que é interessante pensar que isso permeia não só filhos, né? Não só sucessores, mas muitas vezes outras figuras, né? Então, aquele braço direito, aquela figura-chave, também só pode ter espaço, ou só pode, digamos que, ser vista como interessante e bem-vinda na medida em que ela corresponder àquilo que eu imagino que ela tem que ser. A série Succession, não sei se, enfim... tem visto, mas mostra muito bem essas dinâmicas. Acho que é interessante em múltiplos personagens. Nós temos outro mito que também combina com esse, que poderíamos mostrar antes de Regina poder juntar os dois. Parece bem, Regina? Tudo bem. Okay. O próximo, se Valéria não tiver mais nada para acrescentar sobre esse, Valéria. Eu não. acho que não, porque é uma figura tão clássica que se vê na maior parte das organizações familiares. Né? O filho tem que corresponder com a figura do pai. E nós sabemos quais são as conclusões disso. É que ele não tem uma identidade própria. Ele não tem uma segurança de si mesmo. Ele não é capaz de tomar decisões sendo capaz de abandonar algo, tendo a segurança que vai encontrar algo melhor. Porque ele é uma cópia, uma figura. E não é algo externo, uma escultura. Saramago diz que a escultura é bonita porque é somente a parte externa, a superfície, internamente pedra, não tem nada. Então, quando nós falamos em Galatea, nós estamos falando exatamente disso, de uma aparência externa, não? E não de uma construção interna com vida. O seguinte mito é muito interessante e ele, o vídeo o encara como Minerva e Aracne. É um mito que tem conclusões muito parecidas. Aracne era uma moça muito pobre, mas que tinha uma extraordinária habilidade para tecer tapetes. Não é? Ela tecia maravilhosamente bem, aqueles tapetes que a gente vê, às vezes pendurados nas paredes. E ela era muito orgulhosa e decide que
segundo se enterou, Minerva, que é a personagem na cultura romana, equivalente a Atena na cultura grega, que Minerva também fazia esse tecido. Então ela decide desafiá-la. Vamos ver qual das duas vai fazer um tapiz melhor, ou tapete. Tapiz? Tapete. Um tapete melhor. Muito bem, aí a Minerva aceita o desafio, mas la alerta: olha, você está desafiando uma deusa. Sim, mas eu vou fazer um tapete melhor que você. E as duas fazem o tapete. A Minerva, ou seja, Atena, faz um tapete maravilhoso, com uma descrição perfeita do Olimpo. Quando o deus Zeus, que era o pai dela, ela nasce da cabeça de Zeus. O Zeus engole a mãe, de alguma forma, e essa pedra faz de que, segundo o mito, de que ela se instale na cabeça e nasce da cabeça de Zeus. Era filha amada de Zeus. E ela também amava a seu pai. Então ela descreve o Olimpo com uma extraordinária facilidade e com uma beleza muito grande nas cores, em todo o que escolhe, em todas as figuras. Então faz uma descrição harmônica de aquela harmonia olímpica, perfeita. Já a Aracne faz também um tapete maravilhoso, também com beleza de cores, de figuras, etc. Só que, em lugar de fazer a harmonia olímpica, ela pinta todas as fraquezas que existem no Olimpo. Ou seja, a crueldade dos deuses com os homens, as guerras entre eles, as lutas entre eles, a inveja, todos aqueles factores que são degradantes do Olimpo, que o Olimpo não quereria ver jamais. Atena, que estava apaixonada por toda a história do Olimpo, fica furiosa e destrói o tapete de Aracne. Ela fica muito triste, então, Aracne, e decide se matar. Ela se pendura de uma corda. Mas, nesse momento, a Minerva dice que evita eso transformándola en una araña. Entonces va a ficar a vida inteira tecendo su araña. A conclusión es que a Aracne decide desafiar a orden olímpica. Y por eso es castigada na vida toda. Ela não consigue, embora que ela fala a verdade, ela não consigue mostrar esa verdade. Y por ter feito eso, ¿no? Ela não vai ser aceita dentro das grandes artesanas tapete, ¿no? Si vocês observan, há un parecido muy grande entre este mito y un mito de Pigmalión y Galatea, porque en definitiva no es permitido contrariar a orden olímpica. Si você pensa, o Olimpo es un poco también a familia. De fato, en aquella familia existe una orden que no puede ser contraria, no se pueden mostrar las cosas que no funcionan, que feden mal. Algunos autores de la área de psicanálisis, como María Rosa Trachtenberg, Ana Rosa Trachtenberg, hablan de una cripta escondida. En muchas empresas existe un inicio que no siempre es muy claro ni muy limpo. A veces parte até de delitos, mas esos son escondidos y no se falan de una generación para otra, mas ellos están en la transmisión transgeneracional. De esa manera es imposible que los jóvenes consigan trazer à tona o tapete verdadeiro. Eles têm que fazer o tapete bonitinho, como manda o figurino. Não sei se Valéria quer comentar um pouco mais sobre isso, se não deixamos a Regina. Não, vamos deixar a Regina, depois qualquer coisa eu acrescento. Tá bom, então, vamos lá, Regina, daí que rola, tem assunto aí. Vamos lá, agora... Bom, nós, na terapia de família, a gente trabalha com a ideia de mitos familiares. Então, é o papel do terapeuta descobrir o mito de cada família, porque cada família tem um seu mito próprio, vamos dizer assim, né? Que vai sendo construído através das gerações, através das suas crenças, seus valores, relatos, símbolos, rituais, que ele vai se tecendo ao longo da história daquela família, e nós, quem vai nascendo, né, já é enredado por esses mitos familiares, muitos conscientes, verbalizados, e muitos inconscientes, né? Então, a nossa busca principal é descobrir, através de ferramentas como um genograma, que, no mínimo, você olha 3 gerações para poder entender quais são esses mitos. E esses mitos, eles sustentam a família, eles dão a identidade da família e também a sobrevivência daquela família. Então, do tipo assim, na minha família, sei lá, não tem nenhum alcoolista, ou na minha família nenhum casal se divorcia. Quer dizer, são mitos muito ligados ao ideal de família, muito ligado não só à experiência concreta,
mas as memórias que a família vai aportando na construção desse mito é uma memória seletiva. Algumas coisas serão esquecidas, deletadas e apagadas, e vira tabu você falar. Então, você tem que esquecer certos episódios e a história da família. Outros você tem que lembrar, aumentar, ampliar, dignificar, quer dizer, então é uma memória da família, mas não é uma memória assim fiel à própria realidade, ela é muito perpassada por ficções, por idealizações. E o que vocês trouxeram em ambos os mitos é um mito do ideal, né? Então, o mito do conjugal, o mito ideal, do casal ideal, que atrapalha muito e está dentro da gente, esses mitos todos fazem parte do nosso arquétipo, do nosso inconsciente coletivo e também penetram nas nossas famílias, óbvio, né? Não teria como ser diferente. Então, o mito do casal ideal, quer dizer, onde o homem constrói uma mulher ideal, né? Então, essa serve para casar comigo, para ser minha parceira, ou seja, uma mulher que não existe, né? Porque aquilo é uma obra, é uma escultura, né? Enfim, então, esse mito, por exemplo, conjugal do casal ideal atrapalha demais, porque os casais acabam idealizando felizes para sempre, então casal bacana não tem conflito, é uma harmonia como no Olimpo, né? E isso, na verdade, atrapalha, porque esse não é o casal real, esse não é o casal possível. E quando você entra em contato com casais reais, casais possíveis, entra uma crise naquela família, porque não, na nossa família temos essas tradições, né? As tradições nada mais são do que o que a gente deseja manter na família, que história, que narrativa vai prevalecer, né? De preferência, é uma trama onde se mostra uma saga familiar, um drama, onde é uma família que supera, enfim. Então, as coisas se misturam muito com o nosso inconsciente coletivo, que a mitologia grega é farta, ele nos inunda com tudo isso, e com a ideia de que você, para ter uma identidade, você tem que estar de acordo com a identidade familiar. A sua identidade individual, se, como vocês falaram, não estiver conjugada, não for aceita, ela é banida, né? Com a morte, banida, enfim, que ela não, a outra que fez um tapete lá mais realista, porque ela colocou o bem e o mal, a crueldade e a generosidade, essa não foi incluída, foi morta, porque ela está colocando uma realidade que não é para ser revelada. Esse lado da família a gente não vai contar, a gente só pega os lados que interessa à construção do mito familiar. Então, acho que o que eu posso comentar é nesse sentido. O nosso olhar é construir junto com a família, através dessas histórias, desses relatos, que mitos estão atuando ali, porque não é fácil descobrir o mito da família, você precisa de algumas sessões que a família não sabe, ninguém nomeia, né? Mas tem uma história, tem uma narrativa, tem um destino esse mito. E temos que observar, porque a gente tem que saber o lugar que a gente ocupa nesse mito e negociar essa posição. Senão nossa individualidade vai estar ameaçada, a nossa identidade própria, né, que a gente faria numa etapa mais madura, talvez numa primeira infância você use a identidade familiar, mas você aos poucos vai construindo a sua própria identidade. Então, para que essa família tenha essa flexibilidade, essa saúde mental, você precisa permitir negociar com esse mito e rever e reelaborar à luz do mundo contemporâneo, que o mito está inserido numa cultura também, né? Que naquela época era uma coisa, hoje é outra. Então, isso tudo, para ser vivo, dinâmico, tem que ser realmente percebido qual é o mito que a família vive, né? Como se fosse verdade absoluta, como esses que eles exemplificaram. E é interessante isso que você está falando, Regina, porque assim, isso pode ser trabalhado e deve ser trabalhado em terapia, porque também cada família tem o seu mito, mas esses mitos acabam se interrelacionando de alguma forma, né? Você tem, enfim, e tudo que você projeta que o outro tem que ser, que ele deve ser, que tem que ser perfeito, que qualquer coisa que seja em desacordo com aquilo que eu espero, que eu acredito, vira um tabu, ou você vai para o ostracismo, você não vai ser acolhido, né? Isso vai gerando traumas, revoltas e que seguramente vão se refletir não só nas relações da família, mas também na empresa da família. E se não for trabalhado bem em terapia, acaba indo para o judiciário, né? A gente conhece esse outro lado da história.
Isso é a parte previsível, né? Que a gente já conhece, temos bastante casos para poder sustentar, né? Então, vamos para o próximo, Hector, que eu estou super curiosa. Você já deu uma prévia para a gente aqui em off, e eu quero que dê tempo de falar de todos. Todos que você selecionou, né? Lógico. Valéria e eu selecionamos que fala do jovem na família e da prepotência, da arrogância própria da juventude. E para isso escolhimos 2 mitos que vamos mostrar primeiro para que depois possam ser comentados. Mas eles estão profundamente relacionados com a questão familiar e com a questão do crescimento e do desenvolvimento. Especialmente com o jovem inmaduro, mas que pretende imitar ou, digamos assim, emular ou competir com o pai. Especialmente quando o pai é um personagem que é muito poderoso, potente, ou uma pessoa que tem um grande destaque. É muito difícil para qualquer jovem poder criar uma identidade na sombra de um titã, não é? Acho que tem que mudar o slide, não? Como? Acho que tem que mudar o slide. Pronto. E vamos mudar. Ótimo. Naquela época falei de titã, porque na época de que está falando Ovidio, haviam 3 grandes personagens, os titãs, os deuses do Olimpo e os homens. E entre os 3 havia muitas disputas, guerras, etc. Então, esta questão é importante. O pai é um titã, e como você vai a poder crescer na imagem de um titã? Por isso que estamos trazendo um mito que também coloca o vídeo, que é o mito de Faeotonte. Faeotonte é o filho do Sol. O Sol, o Febos, tinha um filho com uma linfa do mar que chamava Climene. E ele, nesse momento que o mito é encontrado, é um jovem adolescente. Tá? Climene casa com um rei que é humano, que se chama Merops. E os 2 cuidam deste menino. Mas o menino se encontra com um outro colega de sua mesma idade, que se chamava Hepatus, e começam ambos a competir a ver quem que tinha o pai mais poderoso. E ele diz, meu pai é o Sol, ninguém vai discutir isso. E o outro não acredita, como que você vai me dizer que o pai é o Sol? O meu, que o famoso Merops, ser rei de todo isto, pode muito mais que ninguém. Não, é meu pai é o Sol. E aí convence a mãe de deixar visitar o pai. E ele vai e conhece o palácio do pai, o palácio do Sol, que era todo brilhante, todo maravilhoso, soltava como diamantes, não é? E também se encontra com o pai dele, que por primeira vez o vê. Então, observem uma coisa, um pai omnipotente e ausente. Durante todo o tempo ele esteve ausente. Então, ele encontra o filho, e nesse encontro, o filho o abraça com muita ternura, e lhe diz, filho, eu quero que você me peça o que você quiser, que eu vou dar, para poder você sentir de que eu sou pai, você possa mostrar, de fato, para as outras pessoas que você tem a minha ascendência. Naturalmente que ele se arrepende muitíssimo desta oferta que faz, porque o filho imediatamente lhe pede que ele o deixe por um dia dirigir o carro do Sol. O Sol passava no firmamento todos os dias. Assim, abriam-se as portas no alvorecer, saíam os cavalos, que eram cavalos muito fortes, indómitos. Era necessário ter um pulso e uma experiência muito forte para poder dirigi-los, porque eles transportavam uma energia que hoje poderíamos considerar, e é de fato, energia atômica. O Sol é uma série de explosões atômicas. Né? Então, era muito difícil para qualquer um, mas o pai trata de dissuadi-lo, mas vai dissuadir um adolescente, achando que ele, passando lá pelo Sol, vai convencer o amigo que então ele é, de fato, o filho do Sol. Não consegue. Então, o pai não tem mais remédio que cumprir sua promessa. E o jovem sai com os cavalos, mas os cavalos logo descobrem que o pulso dele não era o mesmo do pai. E que eles precisavam ser dominados, começam a brigar entre eles, etc., e criam uma grande confusão. E ele perde o comando do Sol. E isso provoca um desastre cósmico, provoca uma grande confusão que põe em perigo todo o ordenamento celeste. E no pensamento que traz o vídeo, então, a Terra, a Gaia, pede para o Sol que acabe com isso, antes que destruam a Terra e todo. E o Sol não tem mais remédio que precipitar o filho, matá-lo, e ele cai na terra e a mãe e as irmãs se transformam em árvores. E isso acaba com aquela visão, digamos assim, do filho de uma omnipotência que ele não estava em condições de poder exercer. O mesmo autor do qual estou falando compara essa situação com muitas empresas familiares, no qual o pai muito rico tem
jovem que é filho, e ele tem carros de sport, super, por exemplo, uma Ferrari. E o filho quer que ele empreste a Ferrari para poder sair com uma menina. E, bom, aí ele tem que se mostrar. Não vai se mostrar de que tem conseguido Ferrari, mas como dirige a Ferrari. E então é relatado casos de mortes, não é? Porque o menino se mata. É parecido com a história do Sol, não é? Então, esta é uma história muito interessante porque, de fato, atinge a família e comprova várias coisas. O pai onipotente e ausente. E o Sol, como dice Da Vinci, o Sol não consegue ver a sombra. Então, ele não sabe o que acontece nos lugares sombrios, que era onde estava a alma do menino, não é? Da inveja, em todos aqueles outros lugares. Então, ele não consegue enxergar tudo isso e vive na sua omnipotência e arrogância e na sua grande ausência. O resultado é esse. Vejam como essa figura é muito frequente de ver nas organizações familiares. Outro que também acompanha este, vou deixar para a Valéria explicar, que é um mito bastante conhecido também, que é o de Ícaro e Dédalo. É a famosa, né, cena das asas de cera. De cera, sim, com a cera que colava as asas. Que ele vai e desafia e fala que pode voar e que pode chegar perto do sol e usa, né? E não, digamos, que reconhece limites, até que isso, evidentemente, que tem um final trágico, né? Porque essas asas derretem, né? A cera derrete. A cera derrete, né? Porque eram asas feitas de cera. Então, o que a gente vê aí é realmente como a onipotência, né? É uma coisa muito presente no contexto das famílias empresárias, no contexto da condição humana, né? Mas quando a gente tem uma empresa como mediação nisso tudo, é importante pensar nas consequências que certas decisões guiadas pela onipotência podem ter, né? No sentido de consequências muito graves. Porque não está em jogo só a vida da pessoa. É lógico que se você está dirigindo, né, na estrada ou em qualquer lugar, né, como um cidadão, evidentemente que é uma responsabilidade pelo coletivo, pela polis, e que outras pessoas se afetam. Então, claro, isso sempre está posto. Mas no caso de uma empresa, a gente pode pensar que decisões inconsequentes podem ter consequências assim, de um alcance muito grande, né? De empregos que podem vir a ser cortados, de, enfim, até em última instância, né? Colocar em risco a organização. Se você se endivida de uma forma que não é planejada, se você, digamos que é guiado por um ímpeto irresponsável e calcado, né, nessa cera, nessa asa de cera. Seria uma, complementando o que a Valeria disse, uma perspectiva de omnipotência. Mas a história completa parte da ilha de Creta, na qual estavam presos Dédalo e Ícaro, sob o domínio, sob o comando do rei Minos. E o rei tinha proibido que eles pudessem sair por mar e por terra não porque ele era rodeada, mas não podiam sair de jeito nenhum. Mas o pai, que era um pensador, encontra uma saída e diz: nós podemos sair por ar. Então ele planeja tudo isso, planeja as asas, etc. E mostra para o filho como fazer e diz: eu irei na frente, mas primeiro não se aproxime do mar, porque a água molha as penas e aí você cai. Nem se levante muito, porque você se aproxima do sol e ele derrete. Você tem que seguir minha mesma linha. O moço, depois que fizeram a metade de caminho na direção do continente, se entusiasma e ele sube muito, e o resultado é esse, né? Como vocês veem, é muito parecido a outro mito de Faeotonte, no qual a arrogância, ou digamos, a prepotência juvenil que põe em risco, não é, o futuro. E cabe ao pai e ao CEO compreender que esta é uma coisa própria da condição humana. Por isso, como disse Regina, há mitos familiares, mas eu duvido que nenhum mito familiar possa não estar em consonância com alguns dos centos de mitos que fala o vídeo, né? Então, Regina, se você quiser comentar. Vamos lá, Regina. Não, sem dúvida, eles fazem parte do arquétipo da humanidade, da civilização, estão super conectados, né? Mas aí cada família vai construindo a moda da casa, vamos dizer, cada um do seu jeito, mas os elementos básicos são os mesmos, enfim. Aqui, quando vocês falam muito bem desse mito aí da onipotência, né? Da arrogância, né? Quer dizer, isso
de fato, é também uma realidade que a gente observa muito nos fundadores de empresa, aqueles que começaram, não tinham nada a perder, então arriscavam tudo e mais um pouco, e eles vão se tornando um mito, né, dentro da empresa, né? É o grande poderoso, como ela falou lá também daquela série Sucessão, quer dizer, eles viram muito poderosos, muito grandiosos, e, de fato, têm uma história de sucesso, de ter dado certo, mas se forem cegados, né, cegos pela onipotência e pela arrogância, porque, de fato, o poder, né, ele traz essa soberania, só que você tem que poder amadurecer, né, e não ficar como um adolescente na fase juvenil, porque o adolescente, na fase juvenil, ele acha que ele é onipotente, que ele vai mudar o mundo, vai mudar o sistema capitalista, vai fazer distribuição de renda, vai mudar os líderes, né? Vai mudar, tudo é fácil, né? Vai ser o melhor pai que você, melhor mãe que você, é aquela coisa da onipotência juvenil. Então, quando você é jovem, daí imaturo, vamos dizer que faz parte do seu desenvolvimento. Agora, você vai ver pessoas, senhores, enfim, senhoras, porque também tem as matriarcas e tudo mais, que não amadureceram, não tiveram essa possibilidade de enxergar que elas fizeram aquele empreendimento, aquele negócio, deve muito a ela, mas se elas também não transformarem e não fizerem não saírem do narcisismo, né, de que eu sou tudo, essa empresa não funciona sem mim, a centralização máxima do poder é comigo, porque o resto é um bando de imbecil que não sabe o que fazer, se fica paralisado nesse mito da onipotência, de fato, isso a gente sabe o que acontece com a próxima geração, quer dizer, por isso que mais de 1/3 das empresas não vão para a segunda geração, porque, de fato, esses fundadores acabam tendo esse mito dessa onipotência e, de fato, a arrogância, a gente costuma dizer, a arrogância é o lugar da ignorância, porque a gente tem que saber que a gente não é eterno, que a gente não sabe tudo e que, muito mais, uma empresa ela pode ir para frente, né? Não só sobreviver, mas crescer através de uma equipe de pessoas, de talentos, outros talentos diferentes e complementares do meu, né? de preferência. Quer dizer, se a pessoa não aprender isso e não entender, ela não vai nem ser gestor, nem vai poder ter sucessão, ela fica, de fato, com a empresa fadada a não ir para a próxima geração. Ela não tem elementos para continuar, porque essa reflexão do fundador e poder superar esse narcisismo, superar essa onipotência e cair na real, e falar, ok, o mundo mudou muito, eu já estou com armas do passado que não necessariamente hoje fazem sentido, deixa eu ver a equipe, deixa eu sair dessa... A humildade da sabedoria, né, de você saber contratar e ter ao seu lado pessoas que são melhores que você, mas o narcisista não quer melhor, ele quer pior, ele já contrata mal, ele já pega pessoas que vão se submeter, então pessoas que não vão colocar a verdade, a realidade, vai bajular, né? Como no Rei Lear, né? As filhas que bajularam, ele deu o reino para as 2 filhas, no King Lear, e não deu para outra filha que falou da verdade, ela foi excluída porque ela falou a verdade. E ali, é bem em caso de empresa familiar, que o Rei Lear, que ele divide o reino, e depois ele percebe que, enfim, que ele não teve realmente a sabedoria, e ele queria ser ali muito mais apreciado, elogiado, porque eles são os líderes narcísicos, eles crescem muito, mas é uma patologia que você tem que se tratar disso, para que você possa, para que ela não inviabilize para frente os seus negócios, o sustento da família e tudo mais, né? Então, eu acho que esses mitos mostram isso e acho que a reflexão é muito pertinente e eu tenho muito esse tipo de situação aqui. Quando os filhos se deparam com seus pais, os progenitores ou os patriarcas, os fundadores, e eles como lidar? Porque essas pessoas são ego, né? Muita vaidade, né? Então, não dá para ter uma conversa mais humana, mais realista, né? Porque eles não estão acostumados a ser aplaudidos, está lá no Olimpo, está no seu o troféu da empresa, e isso paralisa o crescimento de qualquer empresa, não tem como, né? Isso uma hora vem a conta para pagar, né? E aí esses mitos da onipotência que a gente estava falando agora se misturam com os 2 mitos anteriores que a gente estava falando, que são os mitos da perfeição, de você não poder fazer diferente, né? Enquanto vocês estavam falando desses 2 últimos, a onipotência, a ausência, a gente vê também muito nas famílias os pais que se sentem
culpados porque são ausentes e acabam prometendo coisas, né? Como o caso do Rei Sol lá, que prometeu a carruagem para preencher um vazio, né? E isso acaba pode causar um desastre no cosmo, que aí, no caso, é o ambiente familiar ou o ambiente empresarial, né? Inclusive porque essa onipotência leva também, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando nisso, no grande despreparo dos filhos, né? Os filhos ficam paralisados e não são realmente treinados de acordo com a realidade, e aí pode até ir lá e queimar a asa no sol, né? O desafio que eu vou conseguir voar, só que, como você falou, o jovem acha que pode tudo, só que o sol ali derrete a asa de cera dele, né? O que é muito bom. Vamos para o próximo? Só um comentáriozinho. Eu tive a chance de comentar um filme que chama The Post, não sei se todos viram, e é interessante, The Post, com a Meryl Streep e com o Tom Hanks. Excelente. Uma das belezas do filme é que justamente a Meryl Streep tem a capacidade de escolher um editor-chefe que a contesta, né? Que não se submete. Então, ela é sábia nesse sentido. Né? Aliás, eu quero fazer no ano que vem, estava pensando nisso, agora que você falou, eu lembrei de falar, debate sobre filmes, que é muito bacana também, né? Participamos de um grupo que faz isso, depois eu te passo todas as legal. Então, vamos lá, Héctor. Bom, este mito é muito interessante e também está muito associado com a família, não é? Especialmente a empresa familiar. É um mito bíblico, não é? Ele fala de uma história na qual um homem tem terras e tem dois filhos, um mais jovem, um mais velho. E o filho mais jovem pede para que o pai venda a herança dele, lhe dê o dinheiro porque ele quer fazer sua vida no mundo afora. E o pai accede, dá o dinheiro e ele sai pelo mundo afora a fazer sua vida. E gasta esse dinheiro mal, com festas, meretrizes, com bebida, etc. Até que, em uma cidade onde estava, acontece uma crise muito grande e ele passa passando fome mesmo. Tem que cuidar de porcos, comer, às vezes nem a comida dos porcos, porque não havia. Enfim, sofre muitíssimo, mas ele se dá conta de que havia muita sabedoria do pai, porque pensa, nem os empregados de meu pai passam pelo que eu estou passando. Eles têm pão na sua mesa e eu não tenho. Não é? Decide voltar para a sua casa para ver o seu pai e dizer-lhe o que aprendeu. Antes de ele chegar, o pai já o vê e organiza uma grande festa, o recebe com um abraço muito forte e pede para que seja morta uma das melhores reses e se faça um grande ágape, um grande convite para poder celebrar o retorno. O problema é o outro filho, o que era o filho mais velho, que enfrenta o pai e diz, como pai? Para esse meu irmão que pediu todo o seu dinheiro e foi gastou todo o dinheiro mal, desperdiçou, porque pródigo não é um elogio, significa despilfarrador, significa esbanjador, não é? Gastou todo o dinheiro mal, etc., e ficou pobre, e vem, e agora você organiza uma festa e mata uma das melhores reses, e para mim você não matou nunca nenhum cabrito, e eu que estive aqui me sacrificando com você todos esses anos, e você não reconhece todo isso. E o pai disse o seguinte, filho, todo o que eu tenho é teu agora. Só que esse meu filho estava morto, e ele voltou na vida. E isso que estou celebrando, a alegria de ter o filho de novo. Mas se a gente analisa um pouco mais profundamente, a gente se dá conta que o filho que saiu e que gastou todo, ele teve uma experiência de vida, ele sofreu a dor, ele compreendeu o que significa errar, o que significa apostar na questão errada, não é? O que significa o vício ou o desperdício. Outro ficou com o pai, protegido, não arriscou nada, não apostou ninguém, ele ficou guardando apenas esperando que o pai morresse para ele receber, não é? Então, ou talvez até receber antes, mas não fazer algo que lhe permitisse conhecer mais da vida, aprender o que significa decidir, optar e aprender das decisões erradas. E isto tem muito a ver com a família. Algumas pessoas falam, por isso, que é conveniente que os filhos façam uma experiência em outra empresa antes de trabalhar na empresa da família, para que eles possam ter uma experiência diferente
uma experiência na qual eles têm que lutar para conhecer a agrura, para conhecer as dificuldades, para conhecer, enfim, as grandes diferenças que a vida provoca quando você está pela sua conta, que é o caso do primeiro filho, e não no caso do segundo, que era protegido na asa do pai e que o único que tinha que fazer era trabalhar e não questionar muito, né? Então, esta é uma excelente imagem. Por quê? Porque a gente vê frequentemente que esses jovens chegam à idade na qual vão assumir a sucessão, e creio que já falamos disso na vez passada, não é, Roberta, na nossa apresentação, e eles se encontram muito despreparados, mas o despreparado não se resolve com um curso lá no MBA no exterior, nem fazendo uma formação em engenharia, nem nada de todo isso. Isso dá um conhecimento, digamos, técnico, um conhecimento, vamos a incluir a redundância, cognitivo, mas não permite um desenvolvimento emocional, que é aquele que vai a me deixar escolher diretamente, assumir as minhas consequências, ser capaz de saber quem sou e o que eu quero. E aí vem uma grande questão. Qual é o desejo desses jovens? Não é? O desejo, normalmente, eles não sabem qual é. E como não sabem qual é, eles adoptam o desejo dos pais. Então, vivem infelizes. Por isso, como disse Regina, é frequente que você não passe da segunda ou terceira geração, porque os jovens dessas gerações não sabem bem qual é o seu desejo. Talvez o desejo seja imortalizar os pais. Um desejo de, digamos assim, que não é da sua própria identidade. É um desejo que, digamos assim, permite que eles sejam aceitos e amados, se fizerem o que o pai diz. Não é? Não sei se Valéria quer comentar algo mais sobre isso, senão nós passamos a palavra para a Regina. Eu acho que é interessante também esse mito, né? Pensar nessa palavra que o Hector colocou, experiência. Eu acho que essa é uma palavra-chave. Estou sendo talvez meio repetitiva, mas me parece que tem algo que não se transfere, que não se compra, né? Que é a vivência em si de determinadas situações. E isso talvez seja um mito também no mundo da governança, de que você vai fazer X curso, de que você vai fazer X, que vai ter até, né, digamos que uma pessoa responsável por pensar no seu desenvolvimento, que isso em si garante um certo preparo, né? E isso é, digamos que parcialmente verdadeiro, porque a experiência é uma coisa que você não compra, né, nem adquire através de um curso. Uhum. Regina. Eu acho que é interessante você ter colocado isso, Valéria, porque existem os mitos também dos profissionais, né? Os mitos familiares, os mitos das organizações, das instituições, da GV, de todo mundo, né? Mitos e das nossas, da categoria profissional, o mito de quem quer ajudar a família, enfim, todos nós estamos, né? Temos nossos mitos, nossas construções, nossas narrativas e sistemas de crenças que se reforçam, né? Aqui eu achei importante também colocar, que é um autor que eu gosto muito, que fala do mito familiar, ele estudou em profundidade, e ele diz que os mitos são paradoxais, porque tem duplas mensagens. Então, esse filho pródigo que você mencionou, quer dizer, o outro primogênito falou, puxa, mas pai, você deu um monte de dinheiro, ele gastou, fanfarrão, veio sem nada para casa, não valorizou todo o dinheiro que você deu, e eu aqui, né? Como é que você pode receber? Aí o pai falou, não, mas ele está voltando para o lar, estou com alegria, né? Então, é um paradoxo, porque o primogênito, ele se sacrificou, vamos dizer assim, para ser leal ao pai, para ficar ali debaixo da asa do pai, enfim, ser né, uma extensão daquele pai, agradar o pai. O outro foi se divertir, foi ter a experiência, né, que é tão importante de vida, né? Um ficou enjaulado na jaula familiar e o outro foi para a rua, aprendeu, quebrou, enfim. E também teve o colo do pai, o afeto do pai. O outro primogênito se sente, puxa, mas eu que fui leal, fiquei aqui, né, paguei com a minha própria vida em me submeter ao teu sistema, como que o outro ele é recebido? Então, isso é muito comum no estudo aqui dos mitos, eles são meio paradoxais, quer dizer, você pode pegar de vários aspectos e interpretar, porque cada um vai interpretando aquilo de um jeito. Isso não é muito verbal, isso não é muito isso não é manifesto. Isso se dá através do comportamento das ações, onde se mistura consciente com inconsciente, né? Então, os filhos às vezes se sentem traídos pelos pais. Eu tenho, poxa, mas eu fiz tudo, pai, que você quis, e no final você aceita? Como assim?
e ele pode ter uma questão de fratria, aí, uma rivalidade em função, como Caim e Abel, né? Um irmão foi, vamos dizer, um pai preferiu um filho em relação ao outro, isso incita, né, o sistema fraterno a rivalizar. Enfim, é só mais uma reflexão para falar do filho pródigo. É super interessante agora que você estava falando, me ocorreu essa questão do primogênito, porque o primogênito, ele de fato paga um preço, né? Porque a gente aprende a ser pai e mãe com o primogênito, então, de fato, a gente acaba errando muito mais, vamos dizer assim, com o primeiro filho. Eu falo isso em geral, pelo que eu vejo aí nas famílias e até nas pessoas, e até comigo mesmo, que é interessante, porque, né, esse filho, o filho mais velho, o primogênito, pode se sentir de uma certa forma, enfim, poxa vida, eu acabei pagando um preço mais alto, né? E eu acho que outra coisa que também chama a atenção, que me chama a atenção nesse mito, é a questão de como os pais lidam com a irresponsabilidade dos filhos, né? Porque tudo bem, ele saiu, fez tudo, ele voltou, sempre é uma alegria quando o seu filho volta, mas de fato tem que se ter um limite para isso, né? Não que você não vá receber, que você não vá matar uma res e tal, mas depois você tem que ter uma boa conversa e falar, olha, não é bem assim, né? Não é que eu te dou, você sai, aproveita e depois você volta e está tudo certo. Tá então, tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Eu vejo muitas mensagens nisso. Isso a gente vê muito também, né? A gente proteger aquele filho que acaba, mas coitado, ele teve essa dificuldade, ou isso, ou aquilo, enfim. É um mito bastante complicado entre pais e filhos. Héctor. Vamos para o próximo, então? Vamos. Bom, aqui eu vou usar uma capa de um livro que eu escrevi, mas que o mito se refere a este bicho que está aqui. Esse bicho se chama a Hidra de Lerna e representa dos 12 trabalhos de Hércules que Valéria vai comentar. Esse mito, né, dos 12 trabalhos de Hércules, ele se depara com essa figura que é a Hidra de Lerna, em que ele corta uma cabeça e surgem mais duas. Então, na medida em que ele corta, imaginando que o mal está sendo extirpado, o problema só aumenta, né? Então, o que esse mito pode nos dizer? Até aqui ele descobre, né, que ele precisa cortar a cabeça central e queimar o toco e enterrá-lo em algum lugar. Né? A cabeça enterra embaixo de uma montanha. Embaixo de uma montanha. E aí sim, né, o monstro está contido. O que esse mito nos diz? Esse mito nos diz de como muitas vezes a gente ataca sintomas e ataca efeitos, mas não ataca a causa raiz de determinadas coisas. Então, voltando aos mitos de pensar, né, também em nós como consultores, muitas vezes, se a gente não toma cuidado, é apresentada uma problemática, né, uma situação que é, digamos que, uma questão artificial. Não que ela não exista, não que ela não opere, mas o que está em jogo, muitas vezes, é uma coisa que nem a própria família sabe, né? E nem pode verbalizar, portanto. Então, se a gente não tiver muito cuidado, né? Por isso que eu gosto muito de pensar, e não estou sendo evidentemente contrária à implantação de um sistema de governança, porque isso seria, inclusive, contraproducente, né? Incoerente com aquilo que a gente acredita, com o espírito do Jeff e tudo mais. Mas, muitas vezes, uma governança que é implantada de uma determinada maneira pode estar muito mais ligada, né, às cabeças da Hidra de Lerna que se multiplicam, a um desserviço, de certa forma, do que a uma família empresária que se transforma verdadeiramente. Regina. Eu acho bem colocado isso que você falou. Até lá naquele meu artigo eu falo disso, né, que nós, como profissionais, quando entramos numa família, entramos numa empresa familiar, ou seja, e a família, né, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos tragados pelo sistema de funcionamento e vamos ser parte daquele sistema.
e vamos estar fazendo isso, é o que você falou, olhando o rabo do cachorro, mas deixando o cachorro passar, quer dizer, não tratando, porque a família oferece, olha, isso, é aquilo, ela te oferece aqueles problemas que ela julga, talvez que ela queira resolver, né? E a gente, se não puder entender, adentrar bem e saber ter ferramentas para fazer isso, né? A gente vai estar fazendo o que eles pedem, mas o que eles pedem não é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é de uma outra ordem, de uma outra realidade, que a gente, aos poucos, tem que ir construindo, né? Na observação e mostrando, né, que não adianta ficar atacando esse problema quando o problema principal, né, não é esse, a gente tem que ir na cabeça, a gente tem que ver, sei lá, a Constituição, tem que ver, né, não adianta ir falar dessa PEC ou daquela, mas e a Constituição, como que é, né? A gente fica, às vezes, só falando do detalhe e não está vendo outras coisas que a família não vê, não é que a família tenha má intenção, mas ela, de fato, são pontos cegos, porque até se ela soubesse, ela não estaria nos procurando, talvez. Mas, assim, a gente está lidando com esses aspectos também mais profundos, né, de uma família. Então, eu também acho, chegar com o protocolo, com o negócio, formulário pronto, é assim, agora você começa a fazer isso não vai colar, porque a família, você tem que saber, cada família vai ter um jeito de você implantar a sua governança, que nível de governança, que degraus você pode ir galgando, né? É uma construção ali coletiva, né? E se você não tomar esse cuidado, você ou é expulso do sistema ou você fica a serviço do sintoma. Você continua no sintoma da família, seja na psicose, na neurose da família. E teu papel seria um papel de ajudar a família a se libertar do sintoma, né? Mas bem colocado essa tua ideia aí. Esse mito é bem interessante mesmo, pensando em profissionais, né? Eu não sou psicóloga, mas faço e fiz terapia minha vida inteira, e eu vejo assim o cuidado que você tem que ter, e aí vale tanto para o psicólogo como para o consultor, porque você tem um limite até de tempo, né? Então, como você vai trabalhando, como você vai aprofundando, o tempo que você tem que dar para a pessoa digerir, para a família digerir, né? Muitas vezes a gente vê famílias que têm muitas questões e falam, não, mas eu quero resolver logo, vamos logo fazer sobre isso, já botar na mesa tudo, falar, olha, calma, porque isso pode ser uma explosão, né? Não é raro a gente chegar em famílias que passaram por consultorias e falam, olha, a gente tinha um problema, agora a gente tem um muito pior, que o consultor veio aqui, todo mundo tinha um, né? Agora tem 10, né? Então saiu aí cortando um monte de cabeça errada, né? Criou mais cabeças ainda, e não só a importância de você ir na cabeça central, mas como fazer da forma certa, né? Que depois tem que enterrar, botar no fogo, enterrar na montanha, sei lá. Quer dizer, existe um ritual aí que tem que ser cumprido, porque senão, mesmo que você vá no lugar certo, não vai funcionar, né? Muito interessante, mas eu acho que até para as famílias também funciona no nível empresarial, né, de você sair muitas vezes cortando gente, achando que o negócio é só a gente mandar embora, reduzir custo, enfim, e nem sempre, né, ou na maioria das vezes, não é esse o problema, mas muito bacana. E fica aí a dica do livro do Hector também. Ótimo. Vou comprar, quero ler. Ese mito aquí se refiere a una historia también bíblica, la famosa historia de David y Golías, ¿no? David era un joven que enfrenta a aquel gigante filisteo que era Golías, y lo mata, ¿no? Con la famosa onda de él, y después corta cabeza. Acontece de que esa otra figura que está ahí llamábase Jonathan. Jonathan era filho também de um rei, do primeiro rei dos hebreus, que chamava Saúl. Jonathan estava destinado a continuar a sucessão daquele rei. Mas Jonathan percebe que David tem mais condições que ele, que é mais competente que ele. Então realiza uma excelente amizade com David, uma amizade muito profunda, que vai além
de una simple amistad, como posso dizer, formal. Es una amistad que, en la cual cada uno tiene un significado importante para otro. Una amistad en el sentido de Martin Buber, en su famosa obra Eu y Tú, ¿no? En la cual no veo otro como un iso, mas como un tú, eu mesmo, ¿no? Y ellos establecen una amistad muy verdadera. Y Jonathan rescinde de su propio derecho al trono para dejar que David lo asuma, porque le va a conducir mejor a condición de guiar o povo hebreo. Y de fato, él acerta. David no es un genio, pero al contrario, él tiene varias graves fallas. Por ejemplo, él seduce a Bethesda, que es una mujer casada, y engravida, y después mata al marido, manda a matar al marido. Es decir, no es un ejemplo de virtud, mas es un buen rey en términos de conducir al pueblo y defenderlos para luchar. Finalmente, en una batalla contra los enemigos, tanto Jonathan cuanto el padre de Saúl morren, y quien fica rey es el propio David, y decide de alguna forma proteger a los sucesores de esa familia, de ofrecer a su amistad mesmo después de la muerte. ¿Por qué que trouxemos este tema? Porque es una excelente reflexión con respecto a fraternidad y con respecto a amistad. Vean, hay una grande nobreza, tal vez mayor del propio Jonathan que del propio David, porque él decide reconocer que otro tiene más condiciones para liderar que él, ¿no? Y él cede un puesto que podría darle gloria, podría darle significado, para que en realidad el pueblo hebraico se beneficie con un rey más competente do que él. Entonces, esta es una imagen muy importante para la familia, porque a veces está una cuestión de primogénito y o segundo y o tercero, y no siempre o que ven primero que tiene más competencia. ¿Cuánto de você poder ceder eso, ceder esa posición, es una manera de poder lidar a favor de algo que ustedes llamaron que el sistema, ¿no? El sistema es fundamental. Y ese Jonathan fue capaz de eso y fue un verdadero ejemplo dentro de toda la historia bíblica. ¿Quién sucedió a David? Fue el rey Salomón, que también nos vamos a mostrar aquí y Valeria va a explicar essa história. Não sei se todos estão familiarizados, né? Esse também é bastante conhecido, mas é a história, né, de duas mães que alegavam que o filho pertencia... Um filho estava, né, morto, não é? O filho estava morto, né? As duas tinham um filho cada uma estava morto. Estava morto, e o bebê, né, que estava vivo, era pleiteado por ambas as mães, né? E o Salomão disse, bom, então está resolvido. A gente pega uma espada e corta o bebê ao meio. E aí uma mãe falou, não, né, não faça isso, entrega para outra. E aí ele disse, bom, essa é a mãe. Então, já descobri, né? E esse mito é interessante porque mostra também uma dimensão da sabedoria, né? Que é, digamos, algo também importante de ser manejado numa família empresária e difícil de ser, digamos que, aprendido. Como que a gente cria, né, esses expedientes e essas estratégias para poder ser sábio num contexto assim, né? Eu lembro da Luísa Trajano falando que tinha o Frederico e tinha também, não me lembro o nome, o primo dele, e que ela não queria tomar a decisão de dizer, né, quem seria a figura que sucederia e que ficaria, né, digamos, responsável pelo grupo do Magazine Luiza. Ela foi sábia. O que ela fez? Ela colocou os dois no processo de coach, de mentoring, por um bom tempo. Ela, né, permitiu dar tempo ao tempo e falou, bom, vocês vão me trazer a conclusão de vocês. E ambos foram para ela e disseram, olha, nós dois resolvemos, identificamos que o Frederico é mais preparado e que é ele que deve sucedê-lo. Então, quer dizer, o primo que poderia ter ficado ressentido, que poderia ter ficado, né, digamos que desgostoso, se eu não me engano era o primo, né? Digamos que se viu legitimado como alguém que participou e que foi implicado e que foi responsável pela decisão que foi tomada. Me lembro dela contando isso em determinada ocasião. Isso é a sabedoria salomônica também, de certa forma.
Regina. Eu acho que nada como encerrar com mitos, vamos dizer, positivos, né? Onde você vê uma saúde, uma sabedoria, uma preocupação legítima, seja com o povo, né? Que o rei ia governar, seja aqui com o filho, né? Onde esse exemplo da Luísa, eu também já tinha escutado um pedaço dessa história, quer dizer, de fato, você vê que existem mitos positivos, existem famílias mais saudáveis, famílias com histórias que realmente valem a pena, porque para chegar numa família que, bom, vamos ver o que é melhor para essa empresa, para esse business, enfim, abre mão, né, da sua própria vaidade para que um bem maior, isso também faz parte de um mito. Então, tem mitos que são muito positivos e permeiam e devem ser preservados, porque eles é que permitem essa família protagonizar, ir para frente, porque eles são mitos que sabem administrar esses paradoxos, né? Essas dificuldades, essas crises previsíveis, né? Em qualquer sistema, as coisas não são para sempre, né? São evolutivas. Então, eu acho que nada como falar também dos mitos positivos, né? Que nos influenciam também, e a gente deve aprender e nos inspirar com esses líderes, né? É super interessante, porque, de fato, grande parte das famílias e das empresas tem problemas de sucessão, quebram no meio do caminho, mas tem outras que dão muito certo, que têm sucessões muito boas, né? E normalmente são famílias, quando você falou de histórias mais saudáveis, são famílias que têm relacionamentos, seja inter ou intrapessoais, né, com outro ou consigo mesmo, mais saudáveis também, que admitem os defeitos, as qualidades, que tem a sabedoria do amor, né? Essa do rei Salomão é fantástica, quer dizer, quando você ama, você prefere que fique com a outra do que morra, né? Lógico, é uma coisa que a gente vê muito pouco hoje, né? Que fala, se não vai ser meu, então não vai ser de ninguém. E de fato a gente precisa ter essa dimensão e saber também dos nossos limites, que é muito difícil. Quem tem mais de um filho sabe o quanto é difícil você escolher entre um filho, né? Mesmo quando eles brigam, falam, mãe, ele fez isso, ela fez aquilo. Você fala, gente, eu não sou juiz, eu não tenho, né? É muito bacana. E acho que a gente ainda tem um último, né? Não, temos mais dois, ótimo. Esse aqui é extremamente interessante. É o único mito de um deus que não é grego e é romano. É o único deus romano que não emula aos deuses gregos. É o deus Janus. Janus tinha uma característica, como vocês veem, duas faces. Ele olhava para frente e para trás ao mesmo tempo. E a mensagem é olhar a juventude e olhar a velhice ao mesmo tempo. Havia um rei, no creo que se llamaba en Roma, que dice que Janus, él tinha unas portas, y eso tiene a ver con esa llave que está ahí. Las portas de Janus estaban abiertas y Roma estaba en guerra. Cuando a guerra acababa, las portas se fechaban. Estando las portas de Janus fechadas, no había guerra. Entonces la sabiduría del rey, lo que comandaba, era ter las portas de Janus fechadas, de manera tal que no existiese ese conflicto y él pudiese olhar tanto para frente cuanto para atrás, tanto para el futuro cuanto para el pasado, tanto cuanto a realidad consciente cuanto a inconsciente, ¿no? Es decir, ver de varias maneras. Y esa es la famosa llave que nos permitiría asociar con nuestra empresa familiar, ¿no? Olhem que también él tiene una especie de bastón, con lo cual él marca o rumo o a dirección na qual iam los ejércitos, ¿no? Na época romana. E a chave é a que deveria ter o CEO da empresa para poder garantir que hubiese paz e não guerra na família, ¿no? E isso requer uma sabedoria muito grande, que não é nada fácil por sinal, ¿no? Porque não é na família onde existe naturalmente uma harmonia. Existen disputas, inveja, uma percepção do amor insuficiente para todos, entonces tiene que ser disputado a ver quién que fica con más. Entonces, esta es una excelente mensaje, ¿no? Para aquel que está gobernando empresa, de poder pensar que él tiene que olhar no es solamente en una dirección,
en una, na otra, y tener una perspectiva de futuro, de pasado, de presente, de todo. Perfeito, Regina. Dentro desses mitos positivos que você estava comentando, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que só mais um exemplo de um mito que realmente nos inspira, né? Nos permite pensar que realmente tem que ser assim, né? Porque se você não olhar todas as realidades, as multiversões, né? As múltiplas possibilidades, e fechar e ficar com uma coisa rígida, né? No tempo, aquele mito te atrapalha, né? O mito que pode ser mais dinâmico, flexível, incluir outras possibilidades, esse é um mito que deve permanecer, que ele sustenta num bom, não só a sobrevivência, mas o crescimento da família e dos negócios. Sim, tem um family office que chama, eles falam Janus, mas é o Janus mesmo, é um excelente nome, inclusive, né? Sim. Aí acho que agora é o último mesmo, Hector. Que esse eu gosto muito também, porque sempre tem. Todo mundo sabe que o bode expiatório é fundamental, porque ele tem uma missão, não é? Ao você ter um bode expiatório, você consegue manter o resto unido. A missão do bode expiatório é manter todo o resto unido, não é? Porque ele é que está causando toda a desgraça. Mas há alguns pensadores da área da psicanálise, especialmente com Pichon Rivière, que fala muito interessante, que diz que quando a família traz um bode expiatório, o problema não está com aquele bode, está com todos os outros, né? Que usam ele, de alguma maneira, para poder esconder sua própria realidade. Não sei se Valéria queria complementar algo disso, mas esse é o último. Dizer que isso serve ao sistema de certa forma, né? Não é à toa que alguém se presta e que isso acontece. E muitas vezes, né, isso também é muito visto na terapia, quando o bode expiatório deixa de digamos que, ocupar esse espaço, esse estigma, outros membros, outros personagens se desorganizam, né? Quer dizer, há um desequilíbrio nesse sentido. Por isso, muitas vezes, é muito comum, inclusive em crianças, etc., isso do ponto de vista clínico, né? Que quando, digamos, que há uma transformação e há um movimento favorável, o grupo se ressente e esse processo é cortado, paradoxalmente. Exatamente. Por quê? Porque, de certa forma, né, essa disfunção e essa problemática encarnada em determinada pessoa servia a dissimular outras coisas de outras pessoas que, se isso desaparece, vão ter que emergir necessariamente, né? Então, é interessante, também voltando aos mitos dentro, né, do nosso recorte como consultores, em que medida, né, digamos que, quando a gente ouve a figura do bode expiatório, como a gente pode desconfiar e ter um olhar, assim, né, digamos, de suspensão e de pausa para, digamos que, observar outros elementos, ingredientes dentro dessa cena. Regina. Bom, posso falar? Na terapia familiar, isso é central, porque sempre quem vem buscar terapia, ou a família traz, é o bode expiatório. É ele, o bode expiatório, a gente rende todas as homenagens, porque é ele que traz a família para ajudá-lo, vamos dizer assim, né? Mas é o bode expiatório que precisa de ajuda, precisa de terapeuta, de psiquiatra, de médicos, enfim. Então, o bode expiatório, ele, de fato, ele é a lata de lixo da família, ele fica... As coisas ficam tudo depositadas nele, a ovelha negra, ele é o problema, e todo mundo é maravilhoso. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, e só ele é o filho problema, né? O filho que não puxou ninguém, né? Normalmente, o pai e a mãe quer ser sempre pai e mãe dos filhos perfeitos, né? Não existem, mas, enfim, nessa ficção familiar se constrói essa ideia do filho perfeito. Enfim, o bode expiatório ele é central, porque é ele que traz a família para tratamento. Ele se oferece, lógico, inconscientemente, ele cai nesse lugar na trama familiar, e ele é aquele que vai buscar ajuda, e aí ele traz a sua família para ser tratada, e para que essa família não precise mais dele de bode expiatório, porque a função dele é essa, é fazer com que os outros pensem que são melhores, são bem-sucedidos, e ele é o problema da família, né? Mas antes fosse, ele não é. Ele apenas é a ponta ali do iceberg, porque aquilo está escondendo, normalmente, segredos, mentiras,
assuntos não revelados, enfim, ali atrás do bode expiatório tem muita, e a gente trabalha muito com essa pessoa, no sentido de protegê-la, de dar esse amparo, essa continência no tratamento, e não é fácil, muitas vezes, o próprio bode expiatório não querer sair, porque ele fica um pouco a vítima, o problema, e ele, às vezes, tem benefícios secundários de ser o bode expiatório da família, porque também se acostuma a ser o problema, o que é drogadito, ou que é obeso, ou que é, sei lá, não aprende, enfim, seja o sintoma que o bode expiatório apresentar. Então, a gente tem que fazer uma força-tarefa no sentido de ajudar ele a sair e garantir que ele vai ter também importância, né, na família, mesmo não ser, ele não precisa ser o bode expiatório, ele pode ter a vida dele, ele pode pensar num outro caminho, mas a gente trabalha nessa realidade e ele é que possibilita a mudança na família. Quando a gente consegue fazer isso, a gente fala redistribuir o sintoma, né, e aí cada um fica com um pedaço, uma parte, um caso, sem dúvida, de êxito, mas não é uma manobra fácil para você fazer, porque tem muitas forças ocultas que fazem o sistema funcionar assim, né? Bom, a gente tem que terminar, porque todo mundo agora está com horário, dava para continuar aqui conversando mais horas. Esse bode expiatório, só para finalizar aqui, eu gosto muito, eu achei muito bacana isso que vocês colocaram, assim, de ser realmente uma disfunção do sistema, né, e uma figura central, porque ele, de fato, ele acaba até reunindo os outros mitos, né? As pessoas falsamente dissimulam o seu problema, né? Não querem enxergar os seus defeitos e colocam só no outro. Eu acho que tem toda a questão da arrogância também, de eu não tenho problema, o problema sempre é ele. Nas famílias a gente vê muito não, a gente quer se manter junto, mas essa pessoa fica atrapalhando, aí você fala, então tá bom, então vamos retirar essa pessoa do sistema e vamos tocar em frente. Aí você vê que não é nada disso, né? Que falta amor, que falta olhar o futuro e o passado, né? O Janus, o Salomão, enfim. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com vocês. Eu acho que a gente pode voltar a reexplorar mais esses mitos, até com casos concretos, enfim. Queria agradecer e encerrar e dizer que foi muito bacana. Tá bom? Muito obrigada, Roberta, também. Adorei também essa aula de mitos que eu tive aqui, foi fantástico e aprendi muito também e pude, enfim, também colocar um pouco da minha experiência. Agradeço muito a você, ao grupo, por me incluir, me convidar. Estou sempre disponível. É realmente sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada. Que bom, gente. Obrigada, Hector. Obrigado, Valéria. Até a próxima. Até a próxima. Breve.